Graça e paz, irmãos. Saúdo também os irmãos que estão em casa com a paz do Senhor Jesus, A graça e a paz a todos. Eclesiastes, capítulo 12. Depois de Provérbios, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho deles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas, o esplendor da tua vida, torne a vir a nuvem depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantarem a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto lhe for um peso, e te parecer apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace como de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era o Espírito, volte a Deus que o deu. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por todos os momentos que nós tivemos aqui. Louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor. Pai, a tua ministração já começou, e nós queremos agora neste momento completar o nosso culto com a leitura da tua palavra e a exposição dela. Que seja feita a tua vontade. O Senhor use-me como instrumento das tuas mãos, para falar a mim e aos meus irmãos. É o que eu te oro e te agradeço, perdão os meus pecados. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto, para alguns irmãos, bem conhecido. No caso aqui, o salmista, que é o conhecido como pregador, Salomão, ele está falando que é para a gente se lembrar do Senhor, antes que venham muitas coisas. É conhecido dos irmãos que o salmista aqui, o pregador, ele era um dos homens mais sábios da face da terra. Ele só não foi mais sábio, que não tem como comparar, que o nosso próprio Jesus Cristo. Então Deus deu um entendimento para ele de tal maneira que é incomparável a qualquer outro homem que já existiu ou vai existir na face da terra. Não tem mais, não tem outros mais que a gente possa colocar. Ele tinha uma sabedoria suprema que Deus deu para ele. Nisso, irmãos, eu queria atentar vocês a seguinte situação. Teve uma matéria há 2 dias atrás que está falando assim: o ponto de Deus no cérebro humano. Um cientista lá da Universidade dos Estados Unidos, o Jordan Grafman, ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ele está constatando que, independente se o homem é religioso ou não, espiritual ou não, ateu, até que não acredite em Deus, dentro do cérebro tem um ponto que o homem sabe que tem Deus. Ele defende essa tese, está estudando com várias pessoas também, teólogos, que são ali entendidos cristãos, e ele defende isso. Não há como o homem dizer que não conhece a Deus, porque está dentro de nós o que nós fomos feitos para fazer. No caso, que nós fomos nascidos por Deus, no trago a vida, para fazer o quê? Nós fomos feitos para louvor e honra e glória do Senhor. Desde lá no princípio, o Senhor fala
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ali foi feito o homem, né, do pó, e do pó o Senhor soprou o fôlego de vida, e esse homem se fez alma vivente. Então, essa pesquisa aqui é a ciência, mais uma vez, constatando que não tem como não existir um Deus. E até dentro do ser humano, a partícula, do ponto que eles estão falando, o ponto de Deus. E aqui, irmãos, o salmista, ele fala: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Aí você vai dizer: mas é para lembrar do Criador só no dia da minha mocidade? Não, irmãos, nós temos vários textos bíblicos falando que é desde pequeno que nós temos que se lembrar do Senhor. Nós temos várias alianças que o Senhor mostra no passado, que quando as crianças nasciam, eram feitas a circuncisão, que era a aliança que o Senhor tinha feito com o povo dele. Nós temos várias informações que o Senhor fala na Bíblia, lá no texto de Provérbios 20, ele fala, 22:6, ele fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai desviar do caminho. Deus, ele cobra o povo de Israel para ensinar as crianças desde pequeno, que os pais ensinem a eles, as crianças, desde quando eles têm entendimento. Ele até menciona que tem que atar como fossem tábuas, e acontece isso mesmo em Israel. As crianças e as pessoas têm atado nas tuas mãos uma tábua, né? Escrito até no corpo os salmos, os textos bíblicos, para não se esquecerem de Deus. Então, o nosso Deus cobra que nós conheçamos a Ele, lembremos dele desde pequeno. Não só desde pequeno, mas quando aqui o salmista reforça, nós temos também para os jovens. Por isso que ele fala: lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade. Então o Senhor pede para lembrar de novo quando é criança, o Senhor pede para lembrar de novo quando é jovem. Ele vai ter textos que ele fala lá em 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Então, na juventude, né, no momento, no ápice do ser humano, também não deve se esquecer de Deus. Aí o salmista, ele vai colocando pontos, né, para lembrar do Senhor, antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas. Ele vai falando. Aí, irmãos, ele está mencionando que o que acontece, que o tempo vai se passando e o vigor do homem vai se acabando. E aí, de novo, é para se lembrar do Senhor na velhice. Se você não teve tempo de lembrar quando criança, se você não teve tempo da juventude, o Senhor reforça na velhice. Aí nós temos o texto de Salmo 92, 14 e 15: na velhice darão ainda força, serão cheios da seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Abraão foi chamado com mais de 90 anos. O chamado de Abraão foi mais de 90 anos. Abraão, ele era já um velho que vivia numa vida idólatra, e quando o Senhor chega para ele e fala com ele, ele ouve a voz do Senhor e ele obedece a voz do Senhor. Então, mais um ponto, o Senhor fala para se lembrar dele em toda a nossa tempo de vida, porque senão, irmãos, vai acontecer o quê? Quando você é jovem, você tem o vigor, como nós já conversamos, mas aí quando vai passando o tempo, as obrigações do dia a dia, as obrigações da vida cotidiana, e depois vem o custo do trabalho, o custo do cuidar ou não cuidar. Então começa aqui o salmista descrevendo que vai acontecer o quê? Você vai perder o vigor, você vai começar a não enxergar tão bem, você vai começar
a ter problema com o seu corpo, você vai começar a ter dificuldades para ouvir, vai ter muita consequência que o homem vai deteriorando. Nós tivemos uma situação muito ímpar, né? Que muitas vezes as pessoas pegam esse texto e falam, mas é lá para frente, isso lá. Mas lembramos da pandemia. A pandemia fez uma situação que nunca se ocorreu na humanidade. Fez todas as pessoas, a maioria da parte do mundo, a gente não diz 100%, porque teve países que não se adequaram ao sistema de ficar dentro de casa e não ir para lugar nenhum a não ser por necessidade. Então a pandemia tirou muitas pessoas de circulação. A pandemia tirou nós cristãos, irmãos, de dentro das igrejas. Então olha lá, olha a situação acontecendo também de acordo com a palavra. Aconteceu um momento que eu e você não poderíamos ir à casa do Senhor, não era permitido. E nós ficávamos assim, pela internet, assistindo. E hoje, irmãos, quantos são os que não voltaram mais? Quantos que estão hoje sentados no seu sofá, ouvindo a palavra de Deus, sim, mas há um agravante. Porque, pensamos comigo, se você é uma pessoa que está com um problema, uma debilitação, alguma situação, amém. A internet ajuda e muito. Mas se você é uma pessoa saudável, que tem o vigor de acordo, ela acaba te atrapalhando, porque ela traz você no comodismo. Você não começa a se lembrar das coisas de Deus. Você fala, o culto está gravado, depois eu vou assistir. Aí depois você assiste, depois de um filme, depois disso, depois daquilo, e a sua vida com Deus vai se esvaindo. Vai chegando ao ponto que o salmista vai dizendo, vai passando o tempo, e você vai deixando um dia se pôr por cima do outro, e você não vai se lembrando do Criador. Ele dá um bom fato, lembra-te do teu Criador, o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Ele está pedindo para que a gente lembre, e quando ele fala lembrar, é algo que vai ficar marcado na nossa mente, vai ficar escrito em nós, que nós não vamos ter como esquecer. Deus, ele vai se fazer presente na minha vida e na sua vida, quando nós apenas tomamos uma atitude de ler a palavra, de orar, de louvar, mas uma outra atitude que é muito importante: vir à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor nós vamos participar da comunhão, do corpo. Ele é o cabeça da igreja, nós somos os membros. E como vai haver comunhão se não estamos juntos? Se não estamos presentes? Então, o que acontece? Pode acontecer com você, que hoje você tem, como o salmista fala, o seu vigor físico, e eu queria reforçar, mas pode chegar o tempo que você não vai ter força. Alguém vai sofrer uma situação ruim, e nós sabemos quantas doenças ruins, a gente não precisa enumerar, quantas debilitações, quantas pessoas estão na cama hoje e não podem ir na casa do Senhor. E outrora teve tempo e falava, depois eu vou, amanhã eu irei receber o convite, eu não fui, mas deixa para outro tempo. A palavra de Deus fala que qual de nós podemos acrescentar um côvado da nossa altura? Nós não sabemos nada que vai acontecer. Pode acontecer até numa situação de forma de trabalho, o trabalho tomar conta do seu horário para ir na casa do Senhor, e você acabar deixando o quê? O trabalho ser o Senhor da sua vida. Isso pode acontecer. Então o salmista reforça: lembra de Deus enquanto você pode. Lembra de Deus enquanto você tem condições. Você pode andar, você pode se locomover para ir estar na casa do Senhor, você tem como ouvir a palavra de Deus, você tem como ver a palavra de Deus na leitura da palavra, né? Você pode falar da palavra de Deus. Então o salmista reforça. Por quê, irmãos? Porque quando vier esses dias, vai ficar na sua mente guardado todo o ensinamento que o Senhor deu. E isso vai te fortalecer para uma situação, seja que você esteja acamado, ou se você estiver em um lugar onde você não tem possibilidade de ir na tua igreja. Se você não for em uma outra, mas você vai estar fortalecido
você fez o quê? Lembrou do Senhor. Você está com o Senhor todos os dias, buscando o Senhor todos os dias, em oração, louvando, na leitura da palavra. Isso é a maior importância, lembrar do Senhor enquanto há tempo. Irmãos, nós vamos ler agora os 2 últimos versos que está no livro de Eclesiastes, que fala assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que o salmista reforça, irmãos, é aquilo que o Senhor fez lá em Gênesis 1. Nós somos feitos para ser imagem e semelhança de Deus, para sermos, então, idêntico a Cristo, porque Paulo reforça: seres imitadores de Cristo como eu sou, e é todo dever de todo homem, todo ser humano que se tornou alma vivente, é o dever dele lembrar do Senhor e estar de acordo com a palavra do Senhor. Porque se eu não fizer isso, olha o que fala: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Irmão, não fica nada escondido diante de Deus. Eu posso ser uma pessoa aqui na frente para vocês, mas a outra pessoa que eu sou, eu não engano Deus. Quando eu chego na presença do Senhor e vou orar ao Senhor, não tem como eu enganar o Senhor, não há como eu disfarçar, porque eu estou diante do meu Criador. Lembra-te do Senhor no dia que você tem condição. É isso que o salmista quer falar, é isso que ele quer reforçar. Lembra do Senhor, participa das coisas da graça, participa de uma igreja, leitura da palavra, louva o Senhor, dê bom testemunho, lute contra o pecado, peça a Deus e Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, como também vai fortalecer a mim. Nós seguimos essa orientação do salmista, que Deus deu toda a sabedoria para ele e todo o conhecimento. Não tem como nós, como se diz, irmos mal. Pecar, nós vamos pecar, como foi dito agora há pouco na palavra de Deus, lá em Coríntios, não vamos. A gente pede perdão e temos que pedir todos os dias. Temos que pedir perdão todos os dias, porque todos os dias nós falhamos. Todos os dias eu sou pecador. Até quem está na cama, gente, está lá deitado na cama, tem que pedir perdão, porque peca em pensamento. O Senhor não tem por inocente. Pecado é pecado. Na justiça dos homens, existe o tamanho de pecado para cada situação, mas para Deus é tudo. Afasta o homem de Deus. Então, lembramos do Senhor enquanto podemos lembrar do Senhor. Lembramos do Senhor enquanto temos condições de estar na casa do Senhor. Lembramos do Senhor desde criança. Lembramos do Senhor desde jovem. Lembramos do Senhor desde adulto. Lembramos do Senhor na velhice. Porque isso é dever de cada um. E aí, irmão, vai de encontro aquilo que o cientista está descobrindo. Que existe dentro do cérebro do homem uma parte que ele sabe quem é Deus. Não é inocência para esse homem. Por mais que ele faça, não tenha discernimento de alguma coisa, mas ele conhece. O que não acredita em Deus, até o que é ateu, que se diz ateu, ele também tem parte com o Senhor, porque ele veio do mesmo Criador. Quer ele aceitar ou não aceitar, ele também veio do mesmo Criador. Irmãos, que Deus possa estar nos orientando cada dia mais, para que nós possamos estar diante da presença dEle, irrepreensíveis, fugindo da presença do mal, lutando contra nossas paixões, nossa carne, como a palavra fala. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer a cada dia, para que quando nós errarmos, nós reconheçamos que somos pecadores e que somos falhos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar, agradecendo pelo Senhor por essa palavra. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai.
eu te exalto e te glorifico pela oportunidade de ser instruído pelo Senhor. Que o Senhor nos faça reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Que o Senhor nos faça lembrar a todo instante que nós dependemos do Senhor e que nós precisamos estar diante do Teu altar e que nós precisamos estar na casa do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, para juntos nos ajudarmos uns aos outros, assim na mesma direção, no mesmo intuito, que é louvar e exaltar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém.